Muito bem. Então, hoje nós vamos falar do portfólio dos cursos de superiores em tecnologia, chamado CST. Esse portfólio ele pertence aos alunos do primeiro semestre regular, quarto semestre flex e para os cursos que tem para o sexto semestre flex. As disciplinas são as norteadoras do semestre letivo. Então, todas as disciplinas que vocês têm neste semestre, elas fazem parte desse portfólio e a nota desse portfólio servirá para todas as disciplinas também. Prezados alunos, sejam bem-vindos a esse semestre. Para atingir os objetivos dessa produção textual, vocês deverão seguir as instruções voltadas à elaboração do trabalho disponibilizadas ao longo do semestre, sob a orientação do tutor à distância, considerando as disciplinas norteadoras. A sua participação na consecução da proposta é fundamental para que haja o pleno desenvolvimento de competências e habilidades requeridas em sua atuação profissional. Nessa produção textual, deverá ser considerado o caso, a reinvenção da sociedade empreendedora, apresentado na sequência. No final deste manual, constam todas as informações necessárias para a construção do trabalho em grupo. Faça uma leitura na íntegra e observe todas as normas e orientações para que o desenvolvimento do trabalho seja satisfatório e possa atender todas as solicitações que a atividade exige. Se houver qualquer dúvida no desenvolvimento deste trabalho, sempre recorra às instruções aqui presentes, bem como acione o seu tutor à distância para que ele possa auxiliá-lo da melhor forma possível. Primeiro, leitura e interpretação da SGA. Na produção textual em grupo, vocês deverão, em um primeiro momento, conhecer a situação geradora de aprendizagem, que descreve a reinvenção da sociedade empreendedora. B. Em um segundo momento, vocês deverão se envolver com a situação geradora de aprendizagem, inserindo-se nesse contexto para realizar as tarefas previstas. Para realizar essas tarefas, sigam as orientações fornecidas nesse material e nas fundamentações teóricas diversas, ou seja, nos livros das disciplinas, teleaulas, webaulas e outros materiais complementares. Sejam esses indicados pelos professores ou pesquisados por vocês. Então, vocês precisam utilizar tanto os seus livros, as teleaulas, as webaulas e os outros materiais complementares, assim como os slides das teleaulas, né? Vocês precisam fazer as anotações nesses slides. Também tem muito conteúdo para vocês utilizarem para a realização desse portfólio. Ou também outros conteúdos pesquisados por vocês. Então, vocês podem pesquisar conteúdos em outros locais. Porém, eu já posso adiantar para vocês que no final dessas orientações aqui, vem muitos links com material didático assim, já específico para a realização desse portfólio. Então, é bom que vocês utilizem esses materiais. Situação geradora de aprendizagem. A reinvenção da sociedade empreendedora. Estamos vivenciando a quarta revolução industrial, a revolução tecnológica, que promete não deixar nada mais como era antes, e na qual um dos principais desafios é a necessidade de inovação. Muitas empresas que inovaram e transformaram profundamente o mercado, ao longo do tempo, estacionaram em suas próprias criações. E, ao optarem por não inovar, não apenas perderam espaço no mercado, mas algumas delas foram obrigadas, inclusive, a fechar suas portas.
Isso aqui eu lembro da empresa Kodak. É uma empresa que foi a vanguarda de fotografia, né, durante o século XX. Grande parte do século XX, a Kodak foi a vanguarda e foi o que tinha de melhor quando se falava em fotografia. Porém, quando surgiu a câmera digital, ela possuía uma baixa resolução e a Kodak não conseguiu observar que aquela câmera de baixa resolução seria uma inovação no mercado e que retiraria aquela empresa, né, do mercado, retiraria a Kodak do mercado. Então, ela não conseguiu enxergar isso. E quando foram passando os anos, as pessoas foram trocando a sua máquina fotográfica por outra máquina fotográfica digital, e foi a primeira coisa que nós fizemos, foi trocar a máquina fotográfica de rolo de filme por uma máquina fotográfica digital. Cheguei a utilizar bastante. E depois houve uma nova mudança no mercado. As câmeras de alta qualidade passaram a constar nos nossos celulares. Então, os nossos celulares passaram a ter câmeras digitais de alta qualidade. Outra situação aqui que ele traz, quem lembra de ir até uma locadora para alugar alguns filmes ou revelar um filme de sua máquina fotográfica? Pois bem, esses setores, como tantos outros, deixaram de inovar e não acompanharam as transformações da sociedade. Tais questões impactam diretamente todos os envolvidos no setor. Para as empresas, obviamente, o processo de transformação só beneficiará quem for inovar, quem for capaz de inovar e se adaptar. Mas como fazer isso? As empresas precisam investir e repensar desde já os seus negócios, inserir novas tecnologias no processo, compreender melhor as demandas do mercado, assim como estar aptos às novas ideias, adeptos às novas ideias. Em resumo, modernização, inovação e avanço tecnológico são cruciais para a longevidade dos negócios. Mas não se pode ignorar o fator humano. Afinal, são as pessoas as responsáveis pelo fazer acontecer. Então, tem muitos setores que ficaram pelo caminho. Quem não lembra aí de ter ido a uma lan house para utilizar serviço de internet, esse é um serviço que já está em extinção também. É difícil nós encontrarmos uma lan house nos dias de hoje. Dante Gallian, professor e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, trata de um tema que denomina de responsabilidade humanística nos negócios. O caso mais significativo, na opinião do pesquisador, se dá quando passamos a pensar que devemos ser como as coisas que criamos. E é nesse aspecto que ele pontua a transformação do ser humano em máquina. E mais grave ainda, tornando-se o apêndice da máquina. Quando as pautas, as dinâmicas e a sistemática da vida são definidas por aquilo que está na internet, no smartphone ou nas redes sociais, podemos dizer que nos tornamos apêndices da tecnologia. É nesse sentido que a gente desumaniza. Dante argumenta, abre aspas aqui para ele, acho que este é o grande desafio das empresas do futuro, ou seja, companhias tornando-se humanisticamente responsáveis e assumindo a importância e a necessidade de cuidar dos seus colaboradores, para que consigam produzir diferencial e transformem o ambiente corporativo num ambiente saudável e produtivo.
O pesquisador acredita que as empresas vão sobreviver e desempenhar um papel importante e duradouro no futuro. Serão aquelas que apresentarem também a humanização. Essas empresas terão papel pioneiro e darão um tom para o desenvolvimento corporativo no futuro. Na minha opinião, hoje, as corporações estão muito focadas na perspectiva do desempenho digital e tecnológico, pensando o futuro com inteligência artificial e robôs. Mas, e o fator humano? De que vai adiantar essa revolução tecnológica do ponto de vista de operação? Se o fator humano não estiver presente. E aqui, falo sobre sensibilidade, inovação e criatividade. Por exemplo, para termos isso, é preciso cultivar o aspecto humano. E, para cultivá-lo, as empresas terão de ser espaços de desenvolvimento do fator humano, de maneira cada vez mais ampla e aprofundada. Considerando o contexto apresentado, lançamos agora um desafio. Infelizmente, a empresa X passou por muitas dificuldades de adaptação e inovação, não acompanhou as transformações e declarou falência. Agora, muitos de seus funcionários estão desempregados e precisam inovar, se adequar à nova realidade, pensando em como sobreviver ao novo mercado de trabalho. Carlos, um desses funcionários que está desempregado, resolveu fazer algo diferente. Convidou um amigo para uma sociedade e agora vocês vão abrir um novo negócio em seu bairro. A proposta é que vocês lancem mão da aplicação de seus conhecimentos para inovar e pensar em como irão criar uma microempresa com poucos recursos financeiros. Então, aqui começa o primeiro questionamento. Segundo, agora é com vocês. Você, o sócio do Carlos, ajudará na criação da microempresa. O momento atual exige muito mais do que coragem e ter uma ideia de negócio nas mãos. Para abrir uma microempresa, independente do setor, o empreendedor precisa inovar, oferecer um produto de qualidade e ser um diferencial no mercado. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar observar, vocês vão ajudar o Carlos a abrir uma microempresa. Então, vocês precisam mais do que uma ideia nas mãos. Vocês vão abrir uma microempresa independente do setor. Então, qualquer setor. O empreendedor precisa inovar, oferecer um produto de qualidade e ser um diferencial no mercado. Então, já existem vários nichos que vocês podem explorar. Nicho tecnológico, nicho de farmácia, nicho de supermercado, vários nichos, loja de roupas. Vocês podem escolher qualquer um desses nichos, mas vocês vão precisar inovar e oferecer um produto de qualidade e que tenha um diferencial no mercado. Então, 3 coisas, a princípio, que vocês vão ter. Inovar, produto de qualidade e diferencial no mercado. Para tal, responda às questões a seguir, pensando na criação da sua microempresa, com poucos recursos financeiros, assim, estruture o projeto. Passo 1. Você, como sócio do Carlos, sabe que o planejamento estratégico possui fases. A segunda fase é intitulada Estabelecimento da Diretriz Organizacional e visa estabelecer os objetivos da empresa.
uma vez que toda empresa, independente do porte, deve ter seus objetivos estabelecidos. Logo, você e Carlos estão iniciando uma microempresa e sabem que possuem poucos recursos no início. Contudo, querem definir os objetivos alcançáveis para que sua empresa possa crescer e ser uma boa fonte de renda para ambos. Você já analisou os cenários, tanto internamente quanto externamente. Agora chegou a hora de definir a diretriz organizacional, ou seja, os objetivos a serem alcançados. É fundamental que os objetivos estejam alinhados com a missão da empresa, isto é, a razão pela qual existe. Para tal, responda. Então, vamos lá. Na letra A, vocês precisam responder. O que é a declaração da missão de uma empresa? Então, vocês vão precisar responder o que é a declaração da missão de uma empresa. Letra B. Por que uma empresa deve definir sua missão? É importante. Toda empresa deve saber qual é a sua missão. Elabore a missão de sua microempresa. Use a sua criatividade. Então, qual é o ramo da empresa que você escolheu? Então, a sua missão, ela tem que estar ligada àquilo que você escolheu. Letra D. Os objetivos e as estratégias de uma empresa estão relacionados? Por quê? Você vai ter que responder se os objetivos e as estratégias de uma empresa estão relacionados. Se estão, por quê? Você tem que responder isso aqui. Na letra E, defina 3 objetivos a serem alcançados em médio prazo. Médio prazo aí são 5 anos. Então, seja criativo. Que objetivos são esses? Pode ser quantidade de produtos vendidos, pode ser abertura de novas lojas, de novas filiais, ou pode ser expansão nacional. Você pode escolher quais objetivos que você quiser. Dentro de 5 anos, vai ter uma meta de produtos a serem vendidos, de lojas a serem abertas e de expansão pelo país. Você pode utilizar 3 objetivos aí. No passo 2, já vem a questão das finanças. Para a abertura do novo negócio, você, como sócio da microempresa, realizou um levantamento e concluiu que será necessário realizar um empréstimo no valor de R$85 mil. Para isso, foi realizada uma pesquisa em 2 instituições financeiras para saber a taxa de juros cobrada, conforme a tabela. Então, foram pesquisados o Banco A e o Banco B. No Banco A, você conseguiu uma taxa de juros de 0,9% ao mês. Porém, este empréstimo será de 180 meses. Já no Banco B, a taxa de juros é de 1,1% ao mês. E a quantidade de meses, 120 meses. Assim, de acordo com as taxas da tabela acima, você deve analisar cada uma das opções apresentadas, do Banco A e do Banco B, com o intuito de apresentar ao Carlos a que considera mais vantajosa para a microempresa. Será o Banco A, que tem a taxa de juros de 0,9%, ou será o Banco B, com taxa de juros a 1,1% ao mês. Porém, no Banco A, você vai pagar 180 meses. E no Banco B,
120 meses. Então, você precisa fazer o cálculo para saber se o banco A é vantajoso ou o banco B é vantajoso. Então, você deve determinar, na letra A, o valor da prestação de cada uma das opções e o montante de cada uma das opções. Vamos lá. O valor da prestação de cada uma das opções e o montante de cada uma das opções. Letra B. A partir do item A, já que você calculou o valor da prestação e o valor do montante, a partir do item A, apresentar ao Carlos o banco que considera mais vantajoso a microempresa a realizar o financiamento. Então, vamos lá. Você vai precisar desenvolver esses cálculos dentro do seu portfólio. Passo 3. Reflita sobre as questões a seguir. Analisando o caso apresentado, especialmente o trecho, quando as pautas, as dinâmicas, a sistemática da vida são definidas por aquilo que está na internet, no smartphone ou nas redes sociais, podemos dizer que nos tornamos apêndices da tecnologia? É nesse sentido que a gente se desumaniza? O que você entende? Então, você tem que refletir acerca disso. Se nós nos desumanizamos por causa da tecnologia. Vocês perdoem a minha voz aí que está sumindo, mas já estamos terminando. Quais pontos devem ser considerados quando temos o desafio de inovar? Criando uma empresa que se preocupe com o aspecto da humanização no ambiente de trabalho, então ele faz essa reflexão e você precisa responder. Criando uma microempresa que se preocupe com o aspecto da humanização no ambiente do trabalho, você precisa considerar isso. Na sua opinião, é possível conciliar a lucratividade, rentabilidade com humanização? Se sim, de quais maneiras? Agora reflita como a conciliação entre lucratividade, rentabilidade e humanização pode acontecer na microempresa que você e Carlos, seu sócio, estão criando. Então, você vai refletir acerca dessa situação. Como a conciliação entre lucratividade, rentabilidade e humanização pode acontecer na microempresa que vocês estão criando. Passo 4. A sustentabilidade ambiental apresenta hoje grande importância no processo de criação e de gestão dos negócios, pois a sociedade tem percebido que nossas necessidades são infinitas e seus recursos naturais são limitados. Por esse motivo, diversas empresas têm investido na criação de negócios sustentáveis ou na incorporação de processos sustentáveis em seus negócios. Outra questão importante é o chamado marketing ambiental ou marketing verde. É uma estratégia de marketing voltada ao processo de venda de produtos e serviços baseados nos seus benefícios ao meio ambiente. É a estratégia de vinculação da marca, produto ou serviço a uma imagem ecologicamente consciente. Imagine que na criação desse empreendimento, uma das premissas seja a responsabilidade socioambiental. E vocês desejam divulgar as práticas de sustentabilidade adotadas pela empresa em suas redes sociais. Sendo assim, você deve elaborar uma postagem para a página de Instagram da empresa, a fim de divulgar as boas práticas adotadas em prol do meio ambiente. Você deve inserir nesse passo a imagem utilizada para a publicação
o texto explicativo e as hashtags que você utilizaria. Então, nesse passo 4, o que você vai botar lá no seu portfólio? E deixa bem claro aqui. Você vai colocar a imagem, o texto explicativo da postagem e as hashtags que você utilizaria. Tudo isso aí tem que estar no corpo do seu portfólio. Como sugestão, você pode utilizar a plataforma gratuita canva.com para a elaboração da imagem utilizada na postagem. Então, o Canva ele tem imagens gratuitas que você pode estar utilizando para realizar esse passo do seu portfólio. E o quinto e último passo, após a finalização das etapas anteriores, você e seu amigo Carlos precisam elaborar um documento no formato de um projeto, a fim de que vocês possam visualizar com mais clareza todas as etapas necessárias para a abertura da empresa. Está falando do seu portfólio. Esse é o documento que vocês precisam elaborar. Sendo assim, a organização e formatação devem ser feitas de acordo com as normas da ABNT. Devem ser observados os seguintes quesitos: fonte utilizada, parágrafo, espaçamento entre linhas e citações. As citações devem seguir as normas para citações diretas ou indiretas. Finalizando o projeto, também devem ser apresentadas as referências utilizadas para a elaboração do documento. Então, esses são os passos que vocês precisam realizar para elaborar um portfólio de qualidade que alcance uma ótima pontuação. O pessoal de primeiro semestre aí ainda não fez nenhum portfólio, então precisa observar essas questões aqui. O grupo deverá ser composto de 2 a 7 integrantes no máximo. Então, isso aqui é para quem é o semipresencial. Quem é semipresencial, o grupo precisa ser de 2 a 7 integrantes. Ao definir quem serão os participantes do grupo, informe ao seu tutor presencial. Isto é importante para ele acompanhar e saber quem são os grupos que já estão formados. Lembre-se que é responsabilidade do aluno acompanhar o cadastro do grupo pelo aluno responsável. Isso aqui é importante. Quando a pessoa é do semipresencial e ela cadastra o grupo, essa pessoa que cadastrou o grupo, ela passa a ser o líder. E por que isso é importante? Porque depois que cadastra o grupo, somente o líder consegue enviar o portfólio. Então, precisa ter uma responsabilidade muito grande, porque se o líder deixar de postar, todo o grupo é penalizado por causa disso. Quando o aluno responsável pelo cadastro do grupo e pelo cadastro da atividade não realiza os procedimentos dentro do prazo devido, todo o grupo fica prejudicado, exatamente o que eu expliquei para vocês. Importante, o grupo deverá postar o trabalho finalizado no AVA, o que deverá ser feito na pasta específica, lá dentro de atividades interdisciplinares, obedecendo o prazo limite de postagem, mas não deixem para a última hora, não deixem, porque é o Brasil inteiro enviando portfólio. Você sabe que o brasileiro ele gosta de deixar tudo para a última hora, então não deixe para a última hora, se puder, poste antes. Se você puder mesmo, aí um mês antes, 20 dias antes, poste esse portfólio, que é para você ter a correção dele, você poder corrigir se estiver errado, mas não deixe passar do limite, nem deixe ficar para o final, conforme disposto no cronograma do curso. Não existe prorrogação para postagem de atividade. Então, perdeu o prazo, perdeu. Nós estamos lidando com o sistema. Não tem aquela história de, professor, não consegui fazer, vou enviar semana que vem. Não, depois que encerra o prazo, você não consegue mais postar. A postagem do arquivo final relacionado à PTG deve ser
um único arquivo pelo aluno líder no formato .doc ou docx. É o Word, que precisamos enviar o trabalho ou um .doc ou .docx. O sistema só aceita isso aqui. O sistema irá arquivar e disponibilizar para correção apenas o último trabalho encaminhado. Isso aqui é importante falar também. O envio do portfólio, ele funciona igual imposto de renda. É a última postagem que vale. Então, se você for fazendo o seu portfólio e for postando ele, não tem problema nenhum. Você vai realizando, realizou o passo 1, posta. E por que é importante você postar? Porque se você postar e não tiver bom o seu portfólio, você tem direito à recuperação. Se você não postar o portfólio, você não tem direito à recuperação. Então, vamos dizer que você aprontou seu portfólio, tudo bonitinho, estava lá no seu computador e o seu computador pifa. Se não tiver tempo hábil de você consertar esse computador, você não vai conseguir enviar o portfólio. Então, você não terá direito à recuperação se você for semipresencial. Todo o seu grupo ficará com pontuação 0 no portfólio. Então, vai enviando. Não tem problema. Fez o primeiro passo, envia. Fez o segundo passo, envia. Fez o terceiro, envia. Até que você complete lá o quarto passo e a conclusão. Vai enviando o seu portfólio. Você vai gerar um número de protocolos de envio. É bom você guardar esse número também. Quando você enviar o seu portfólio, vai gerar o protocolo de envio. Printa a tela, guarda esse número, porque é importante. Então, caso o grupo encaminhe um novo arquivo, ele irá sobrepor e apagar o arquivo encaminhado anteriormente. O trabalho final será postado no ambiente virtual de aprendizagem, deve conter de 5 até, no máximo, 8 laudas. O que é isso? O que são laudas? Laudas não são páginas, na verdade. Não, na verdade, são páginas, não são folhas. Né? É um lado de uma página. Então, você tem lá, tirando ali a capa, tirando a contracapa, tirando a introdução, ou seja, o seu conteúdo mesmo, do portfólio, precisa ter de 5 a 8 folhas. Você vai contar lá. Você vai tirar a capa, você vai tirar a contracapa, você vai tirar o sumário, e no final você vai tirar a bibliografia e vai contar se o seu portfólio tem de 5 a 8 folhas. Considerando-se apenas a produção textual em si. Olha só, a partir da introdução, desenvolvimento e conclusão, excetuando-se os elementos pré- e pós-textuais. Então, só que vai contar isso aqui mesmo. É a introdução, desenvolvimento e a conclusão. O resto não conta como lauda do seu portfólio. Deve conter, depois de pronto, capa e folha de rosto padrão do curso, sendo organizado no que tange a sua apresentação visual. Tipos e tamanhos de fontes, alinhamento de textos, espaçamentos, adentramento de parágrafos, apresentação correta de citações e referências, entre outros elementos importantes. Essas orientações estão disponíveis na biblioteca digital da instituição e podem ser acessadas através do link padronização. Importante, a produção textual é um trabalho original e, portanto, não poderá haver trabalhos idênticos aos outros alunos ou com reproduções de materiais extraídos da internet. Isso aqui é muito importante. Ctrl+C, Ctrl+V no portfólio não funciona. Se você pegar texto da internet e colar dentro do seu portfólio, esse portfólio não será pontuado, porque será considerado plágio, e plágio não é pontuado. Isso aqui é sério mesmo.
Nós enviamos o nosso portfólio de forma eletrônica, ele passa por um software, e esse software vai dizer exatamente onde está o texto copiado da internet, e ainda vai dizer qual site você extraiu aquele conteúdo, ou sites. Então, os trabalhos plagiados serão invalidados, sendo os alunos reprovados na atividade. Então, lembre-se de que a prática do plágio constitui crime, com pena prevista em lei, e deve ser evitada no âmbito acadêmico. 6. Importante, não serão aceitos, sob nenhuma hipótese, trabalhos enviados em PDF. Então, tem que ser trabalho em .doc ou .docx. Isso é importante, vocês estarem enviando no formato de Word. Critérios avaliativos. A seguir, apresentamos a vocês alguns dos critérios avaliativos que nortearão a análise para o conceito a ser atribuído pelo tutor à distância à produção textual. Isso aqui é o que o tutor à distância vai avaliar no portfólio de vocês. Primeiro, a normalização correta do trabalho. Normatização. A norma ABNT, normatização. Correta do trabalho, em respeito às normas da ABNT. Ele vai também avaliar a apresentação de uma estrutura condizente com a proposta apresentada. Então, você tem lá o passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Então, você tem que apresentar corretamente essa estrutura condizente com a proposta apresentada. Também você tem que colocar o uso da linguagem acadêmica adequada, com clareza e correção, atendendo à norma padrão. Então, precisa ser uma linguagem polida, uma linguagem que corresponda ao padrão da língua portuguesa. Vai estar avaliando isso também. Abordagem de todos os itens propostos para reflexão, considerando os seguintes aspectos. Então, ele vai avaliar todos os itens propostos ali. Ele vai observar a clareza de ideias, a objetividade. A objetividade é interessante, né? Porque tem gente que gosta de encher linguiça achando que está abafando. Tem que ter 8 laudas, então eu vou encher um pouquinho de linguiça aqui para poder chegar nas 8 laudas. Não adianta, você tem que ser objetivo nas suas respostas, porém não pode ser muito sucinto. Você precisa responder com objetividade, mas não pode ser sucinto. Criatividade, originalidade e autenticidade. O que é isso aqui? É você responder com as suas palavras, porém, o portfólio tem algo interessante, que nós vamos falar agora no próximo tópico. É a fundamentação teórica do trabalho, com as devidas referências dos textos e sites citados. O que é a fundamentação teórica? Está lá feita uma pergunta dentro do seu portfólio. Quando você for responder essa pergunta, é interessante que você cite algum autor que fala a respeito do tema. Porque eu sempre digo para os alunos, a nossa opinião não vale nada. O que vale mesmo é do autor que fundamenta essa teoria. Então, você precisa ter um autor para fundamentar a sua resposta. Você vai colocar a sua resposta autêntica e original, porém, você vai colocar uma citação de um autor que fale a respeito do tema. E falando em referências, eles te dão aqui várias referências que você pode estar consultando para realizar o seu portfólio. Várias referências aqui que você encontra lá na biblioteca digital. Então, é interessante, é muito bom quando você se utiliza dessas referências e lá no final do portfólio você vai citar essas referências que você utilizar. Assim que nós terminarmos essa aula aqui, vou mostrar para vocês um modelo de portfólio que vocês estarão utilizando para realizar
essa produção textual. Então, um ótimo trabalho a todos e um grande abraço.